Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, antes de mais nada, eu começo já pedindo desculpa porque eu me convenci, diante do texto que lerei aqui, que não vai ser possível, até pela minha limitação, expressar a grandiosidade do texto, do tema que nós ouviremos aqui nessa manhã. E sugiro até que, de repente, se pensar, Rodrigo, de a gente fazer uma série futuramente sobre isso, porque também entendo que é extremamente importante esse tema. Meus irmãos, o secularismo e o ateísmo, eles miram suas armas contra uma doutrina muito importante do cristianismo, que é a criação de Deus sobre todas as coisas. E esse conceito, se ele for minado, toda a nossa cosmovisão cristã ela cai por terra. Por isso, é extremamente importante que venhamos a lembrar da criação de Deus, do seu grande feito lá em Gênesis. Existe uma divisão na igreja, basicamente 3 divisões a respeito de como entender o livro de Gênesis. Há quem diga que ali são dias-era, onde cada dia da criação é referente a uma era. Há quem diga que é a terra jovem. Cada dia da criação é 24 horas, mas a terra não tem mais de 10.000 anos que foi feita por Deus. E uma terceira abordagem, um pouco mais popular, é que semanas ali são literárias. Realmente são 24 horas, são 7 dias, mas a preocupação de Moisés ali é em passar uma ordem da criação de Deus, e não com exatidão ou precisão sobre tudo que ele realmente fez ali, mas que a gente tivesse conhecimento do que Deus fez na sua criação. Por isso, existem coisas ali que são simbólicas, são teológicas também, e muitas vezes até suscitam discussões. A ampla maioria dos cientistas entende que houve um Big Bang lá no início. E muitos de nós, é a teoria mais popular, a que todos nós conhecemos, que no início existia uma matéria incrivelmente densa e que explodiu e virou todos os planetas. E ela continua se expandindo e virou o universo, as estrelas, a própria Terra aqui. Nós cristãos muitas vezes nos calamos diante disso dizendo, não, esse aí é o haja luz. Quando Deus disse haja luz, a matéria explodiu. No entanto, não existe nenhuma teoria popular ou comprovada que seja ponto final sobre como surgiu essa matéria incrivelmente densa. Ela existiu eternamente? Ela veio a existir? Existe uma outra teoria chamada o Deus das lacunas, que é, toda vez que a ciência não consegue comprovar alguma coisa, nós colocamos na conta de Deus, apelamos a eles e dizemos, isso aí foi Deus que fez. O problema disso é que cada vez que a ciência descobre alguma coisa, desvenda alguma coisa, nós diminuímos Deus, porque essas lacunas vão sendo diminuídas, explicadas, e o povo de Deus tem aceitado isso também. O problema disso é que isso afeta o nosso louvor, isso afeta a nossa fé em Deus, afeta a nossa adoração, o nosso canto na igreja, porque parece que à medida que a ciência aumenta, a nossa fé em Deus se esfria. Só que, meus irmãos, a ciência não é vilã e isso não ocorre por causa da ciência, mas por causa do nosso coração que é terrivelmente corrupto e tendencioso à descrença. Abraham Kuyper tem uma fala que fala o seguinte: o cristão não pensa só por um só momento em se limitar à teologia e à contemplação, deixando as outras ciências como personagens inferiores nas mãos dos descrentes. Ou seja, nós deveríamos olhar para uma descoberta de um novo planeta, sobre, enfim, qualquer outra descoberta, e dizer:
Uau, que demais isso! Mais uma parte da glória de Deus nos é revelada aqui através do conhecimento. Que maravilhoso é isso! Eu não brigo contra isso. Na verdade, descobrimos algo mais sobre o esplendor da criação de Deus. Porque quando nós cantamos muitas vezes a Deus, e essa última música mesmo, que fala sobre um Deus majestoso, quando nós cantamos sem pensar naquilo que nós cantamos, nós acabamos fazendo um culto irracional a Deus. Porque muitas vezes eu digo que Deus é maravilhoso, majestoso, glorioso, só que eu olho no meu background e eu não consigo buscar de onde é que Ele é realmente maravilhoso, majestoso, glorioso, e eu falo da boca para fora. Eu me apego na melodia muito bonita para me emocionar e louvar a Deus, mas o quanto eu entendo que Deus é maravilhoso, majestoso, glorioso, excelso Criador. Moisés escreveu o livro de Gênesis aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. O povo saía do Egito, estava totalmente envolvido dentro de uma cultura pagã e contrária à fé no Deus Yahvé. Há necessidade aqui então de resgatar isso e mostrar para o povo que estava sobre essa influência, de alguma forma, vamos colocar aqui assim, secularizado, lembrar a eles de qual Deus, na verdade, que eles estão falando ali. Qual Deus, na verdade, que a gente segue e que a gente crê. Por isso, meus irmãos, abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis 1. Vamos ler esse texto aqui, meditando nas Escrituras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foram-se a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento de Deus chamou de céu, e foram-se a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou de terra, e ao juntamento das águas de mar. E Deus viu que tudo isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, as plantas que deem semente às árvores, e árvores frutíferas que cada uma segundo as suas espécies. Dê-lhe fruto que contenha as suas sementes sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre dia e noite. Sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus o colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes e seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziam segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas e os mares, multipliquem-se as aves sobre a terra.
E foram-se a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, gado, animais que rastejam, animais selvagens segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e o gado segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto e dê semente, eles vos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã do 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera, e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Amém. Meus irmãos, nós não podemos falar de criação, da criação de Deus, sem falar de trindade. Deus é insondável, mas também ele se deixou ser conhecido pela sua criação, o qual nós lemos aqui, podemos contemplar no nosso dia a dia, mas também pela sua palavra. O Salmo 14:2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Santo Agostinho tem uma frase que mais ou menos parafraseia o que está dito aqui no Salmo. Logo, é para isso que o homem deve ser, é por isso que o homem deve ser inteligente, para buscar a Deus. Então, Deus nos fez a sua imagem, criou a cada um de nós a sua imagem, e nos deu essa capacidade de poder pensar, essa inteligência de poder buscarmos a Deus. E essa capacidade nos faz poder voltar no tempo, voltar antes até mesmo da criação de Deus, o qual acabamos de ler aqui, na eternidade, quando Deus estava sozinho, mas não estava sozinho. Deus jamais esteve sozinho. Deus é um, que existe em 3 pessoas, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que ama o Filho e ama o Espírito, o Filho que ama o Espírito e ama o Pai, o Espírito que ama o Filho e o Pai. Em seu tratado, A Trindade, Agostinho diz o seguinte: os 3 possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade e a mesma majestade, e o mesmo poder. Eu sei que isso agora pode não causar surpresa alguma, mas escrito no ano 400, era um tratado muito importante, porque ajudou a formular o nosso pensamento, a forma como nós também entendemos Deus hoje, e por isso podemos falar que Ele é um Deus trino. Essa comunidade trinitária, essa ciranda entre os 3, para usar um termo, o qual sexta-feira eu fiz uma postagem que achei engraçado, né? Pericorese, parece um tipo de doença que a gente contrai, né? Mas ela basicamente serve para explicar que a Trindade existe sobre 3 pessoas e cada um toma o lugar uma da outra, e assim acontece essa ciranda, essa dança de amor, e que por existir, por Ele amar, ter quem amar na sua eternidade, Deus, o transbordar do seu amor fez com que Ele criasse todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso deveria ser um motivo agora de você dizer glória a Deus por isso. Amém por isso. É porque Deus é
portanto, essencialmente amor, é que nós podemos confiar no seu amor e nós podemos dizer que ele é bondoso, porque ele é amor na sua essência. Não é, por exemplo, como Alá, que de uma hora para outra simplesmente resolveu criar tudo e virou um Deus de amor. O que me garante que amanhã ele já não é mais um Deus de amor e que vai dizimar todo mundo? O nosso Deus é um Deus essencialmente amor. E pelo poder dessa palavra, repito, criou todas as coisas. Yahvé, Jeová, o Deus de amor que não muda e permanece para sempre, hoje e eternamente. Tem um filósofo, e ironicamente ele é islâmico, Al-Ghazali, e ele criou um raciocínio muito simples e maravilhosamente simples, para dizer a verdade, que diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Ninguém de nós aqui poderia começar a contar do número 1 até ao infinito. Nós não temos nem tempo na vida para contar o infinito e nunca ninguém conseguiu contar até o infinito. Assim como não nos é possível contar do menos infinito e vir regredindo até o menos 3, menos 2, menos 1, 0. É praticamente impossível. No entanto, em relação ao tempo, nós estamos nos dias de hoje. Domingo, dia 12, aqui no Botânico. Nós chegamos nos dias de hoje. Portanto, isso nos diz que, de alguma forma, essa cadeia de eventos que existiu no passado teve um início. Houve um início. Nós estamos aqui. E o início dele, nós lemos agora há pouco, é Gênesis. E a causa é Deus. Portanto, meus irmãos, nós podemos concluir 3 coisas a partir da leitura de Gênesis, o qual fizemos. Deus pré-existia antes do universo, antes de criar todas as coisas. O universo teve um começo. Ele não é fruto de misturas químicas ou até mesmo cíclico, como as religiões orientais nos ensinam. Deus criou pessoalmente tudo, todo o universo, pelo poder da sua palavra. Por isso, meus irmãos, a doutrina da criação é fundamento para a nossa fé. A doutrina da criação, ela tem relação com a história redentiva da humanidade também. E por isso nós precisamos resgatar essa doutrina e lembrar quem é Deus, para que a gente possa louvá-lo de forma adequada, adorá-lo de forma adequada, e o nosso canto possa realmente fazer sentido, e o nosso culto possa realmente fazer sentido. Porque não viemos aqui bater cartão simplesmente, ou viemos aqui porque não durmo até meio-dia, ou não tinha nada para fazer domingo. Eu venho aqui porque eu vim cultuar quem eu conheço, o Deus Criador de todas as coisas. Não é um qualquer. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E não existe nesse mundo nada mais importante que eu pudesse ter feito no domingo pela manhã, senão vir cultuar o Deus Criador. O texto nos fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e isso nos mostra que o Espírito, de fato, sempre foi o doador da vida. E durante todo o texto bíblico, a gente sempre vai ver quando o Espírito Santo aparece, trazendo vida, trazendo cura, agindo na criação de Deus. Em Gênesis, lá no verso 3, nós lemos: haja luz e houve luz. E aqui podemos ver que Deus cria pelo poder da sua palavra e também Ele governa pelo poder da sua palavra. Governa soberanamente sobre toda a sua criação. Logo em seguida, percebam, Deus cria os ritmos da vida terrena, os ciclos. Ele cria o dia e Ele cria a noite. Isso nos dá um modelo de tempo que nos é estabelecido por Deus. Deus é soberano e Ele não está, como cada um de nós, preso ao tempo. Nós vemos o agora e agora, e agora, e só o agora. E o agora, o primeiro agora que eu falei já passou, a gente não vê mais. E eu vejo somente agora. Eu posso imaginar o futuro e eu posso me lembrar do passado, com limitações e com inverdades. Mas Deus, imagine, meus irmãos, uma linha do tempo, onde Deus está num zoom out e Ele consegue ver o futuro de forma panorâmica e todo o passado. Esse é o Deus que nos deu o dia de hoje e amanhã de hoje para louvá-lo. E os 3 primeiros dias
da criação, Deus se preocupa em fazer a separação das coisas, entre luz e trevas, entre águas de cima, águas de baixo, mar, terra. Ou seja, Deus está aqui arrumando uma tela para fazer sua pintura, para começar a soltar sua criatividade, para desenhar tudo o que nós conhecemos, a matéria-prima no qual nós vivemos, moldamos e fazemos cultura. Quem de nós poderia deixar de notar as maravilhas da vegetação, por exemplo, a sua diversidade de plantas, por exemplo? Quando você pega uma planta, seja ela qual for, e olha bem de pertinho, você vê quantos detalhes existem ali. Só de uma plantinha, tu olha as cores, as formas ali. Não é feito manufaturadamente, não é feito numa produção em uma esteira, não é feita de forma contínua, matricial. Cada uma tem uma singularidade, uma especificidade. A gente sabe que é um tipo de planta, mas se tu colocar outra do lado, ela não é igual. Isso nos mostra o esplendor da criação de Deus, quão magnânimo é a sua criação e a sua criatividade também para a criação de todas as coisas. E embora Deus já tenha criado a luz, no quarto dia ele criou o sol, a luz para a terra e a lua e as estrelas. O sol, meus irmãos, de fato é uma criação surpreendente de Deus, quando nós paramos para pensar sobre o sol. Esse sol que todos os dias a gente só acorda e ou ele esquenta ou ele está mais abafado ali. Esse sol que nós vemos todos os dias e não damos tanta importância para ele, ele é imponente, é impossível ofuscá-lo, é impossível fazer com que ele brilhe menos ou que ele aqueça menos. Se nós pegássemos todas as armas nucleares, todo o arsenal bélico do planeta Terra e jogássemos contra o Sol, a quilômetros de distância do Sol, ele simplesmente queimaria e se evaporaria. O Sol é imponente e o Sol glorifica a Deus, porque Deus disse, e o colocou no firmamento do céu para iluminar a Terra, para servir a Terra. Veja o cuidado de Deus também nisso. E o que diremos, meus irmãos, das estrelas? Aqui em Porto Alegre, infelizmente, a gente não consegue contemplar a beleza do que é as estrelas. E na nossa rotina diária, qual a gente insiste em fazer sempre as coisas, a gente não consegue ter um tempo de contemplação disso. Quando a gente vai para Restinga Seca, por exemplo, eu falo em comparação porque aqui a luminosidade da cidade é tão grande que a gente olha para o céu e ele fica até sem graça. Mas os irmãos sabem disso. Quando a gente vai para um lugar mais afastado, mas a penumbra toma conta, aquele céu gigante, preto, aquelas estrelas brilhantes, vívidas acima de nós, tu consegue ver até cometas passando na tua contemplação do céu. E aqui eu quero propor para os irmãos um exercício que todos nós devemos fazer antes de morrer. Você precisa botar isso na sua agenda e fazer. Se direcionar para um lugar, um camping, uma praia, qualquer lugar seguro, aberto. Você precisa se deitar no chão, abrir os seus braços e ficar olhando para cima. E contemplar o universo acima de ti e todo o planeta Terra nas tuas costas. Você precisa parar para fazer isso por um momento. Num primeiro momento, você vai sentir muito medo, porque vai ver o quanto a gente é insignificante diante da criação de Deus, nada diante da criação de Deus. E quando passar o medo, você vai se alegrar, porque Deus fez todas essas coisas e te colocou aqui. Isso vai nos dar um senso e nos colocar no nosso devido lugar como criaturas de Deus. Tire um momento da sua vida e procure fazer isso. Deus queira que todos nós sejamos oportunizados de fazer esse exercício. No quinto dia, Deus criou as baleias e as aves do céu. Quando vemos as imagens dos infinitos peixes que existem, aquelas imagens dos oceanos, as cores que cada um tem, as formas que cada um tem, aqueles peixes que vivem quilômetros e quilômetros na escuridão do mar e que emitem luz. Qual variedade de peixes existe? Eu até anotei um nome aqui, os brotulídeos. Que excelência existe e que quão divino é a criação de Deus, as suas formas, as suas peculiaridades, as suas complexidades,
a variedade da criação de Deus, o qual Ele fez. Ele é magnânimo, Ele é soberano, Ele é o Deus Criador. E nos faltam, meus irmãos, palavras no vernáculo português ou qualquer outra língua para dizer o que é esse Deus. A gente não tem o que dizer, sabe? A gente se agarra em 10 palavras para conseguir expressar um pouco do quão grande, excelso é o nosso Deus. Nós jamais iremos conhecer toda a criação de Deus feita no mar. E isso, de alguma forma, meus irmãos, é bom. Isso nos faz lembrar que o conhecimento de apenas um dia de trabalho de Deus na sua criação não cabe em toda uma vida que possamos viver dedicado ao conhecimento dos mares. Esse é Deus. E essa é um pedacinho da dimensão do que é Deus em uma parte da sua criação. No 6º dia, Deus volta a sua atenção à terra. E Ele cria o elefante, que com sua tromba consegue pegar 1 tonelada. Ele cria o falcão peregrino, que voa 390 km por hora. Ele cria o leão, que ruge poderosamente e reina na selva. O pavão, que abre suas penas tão coloridas, com desenhos tão lindos. Tem uma série da Apple TV que se chama Tiny World, ou Mundo Minúsculo. E eu lembro que quando a gente começou a ver, assim, a gente se surpreendia com aquilo, porque eles pegavam super lentes e buscavam animais minúsculos na natureza. E cada episódio da série era sobre um tipo de animal. E tu começa a ver como existe todo um reino envolvendo um minúsculo animal ali, uma rotina. E dentro de toda a cadeia da natureza, ele tem um papelzinho ali muito importante. E ele tem sua família, ele tem seus filhos ali, e tu fica, cara, eu não conheço nada do mundo e da criação de Deus. É impressionante como existem coisas. É impressionante o que o nosso Deus fez pelo poder da sua palavra em apenas um dia de criação, aqui no 6º. Para que os irmãos continuem ainda meditando sobre isso, pensem, meus irmãos, que nesse exato momento, agora, 11h17, existe uma mata em algum lugar do planeta Terra, fechada, em que um ser humano, a imagem de Deus, não está lá para ver. E é o exato momento em que uma flor está abrindo, que um beija-flor está beijando, que uma borboleta está saindo do seu casulo e dando suas primeiras batidas de asa. E nós não estamos lá para nos maravilharmos com essas coisas que Deus criou. Isso nos mostra que a beleza de Deus enche a terra, e nós não conseguimos nem acompanhar tamanha beleza e o cuidado de Deus. E Deus está lá, regendo, cuidando, fazendo com que o ciclo aconteça. Então, nós chegamos no clímax da criação, a imagem de Deus. Deus cria o ser humano, macho e fêmea. E Deus nos deu uma atribuição de domínio sobre a criação, que está lá no verso 26 e 27. E isso também é refletir a imagem de Deus. Mas, meus irmãos, reparem ali no verso 26. Diz, façamos. Deus não disse assim, faço a minha imagem e semelhança. Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, presente na sua criação aqui. Percebemos no relato bíblico que o ser humano é único e especial. Mas não se engane, meus irmãos, porque nós não somos deuses. Nós somos criados para refletir a imagem de Deus. E o que é refletir a imagem de Deus? Existem duas formas de refletirmos a imagem de Deus. E a primeira dela é em nossa natureza. Com a nossa capacidade de raciocinar, com a nossa capacidade de pensar, de amar as pessoas, de acolher, de escolher, de desejar, de comunicar, de inventar. Em atributos de justiça também, como santidade, misericórdia, compaixão, sabedoria. Nisso refletimos a imagem de Deus, porque esses atributos são de Deus, mas Ele é tão bom e misericordioso que Ele estendeu a todos nós, para que tenhamos também esses atributos. E o segundo ponto, sobre nossa posição do mundo também, governando a terra e exercendo
esse atributo qual o Senhor mesmo nos deu pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, nós vivemos, socialmente falando, alguns embates no nosso dia, principalmente com relação à homossexualidade e diversas formas de confusão de gênero. Mas é importante a gente relatar aqui que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, fez homem e mulher, macho e fêmea. E Deus viu que isso que Ele fez era bom, não era mais ou menos bom, para que a gente pudesse corrigir com o tempo. É bom o que Deus fez. Portanto, meus irmãos, quando nascem crianças também, a imagem de Deus se espalha sobre a terra. Os filhos são uma bênção do Senhor e jamais podem ser chamados de maldição, ou alguma coisa inconveniente, como hoje em dia as pessoas pensam a respeito dos filhos. Eles são a imagem de Deus. Somente alguém muito egoísta na nossa sociedade poderia falar alguma coisa dessas, que os filhos são algo inconveniente. Tudo quanto Deus criou é carente dele, e isso, de alguma forma, agrada a Deus, porque Deus é glorificado na dependência que nós temos dele. O ser humano, em sua rebeldia, insiste em querer ser autônomo de Deus. Mas quando nós reconhecemos de quem nós estamos falando aqui, nós nos tornamos dependentes desse Deus. E damos glórias por tudo aquilo que Ele nos dá de bom, como oramos aqui, por exemplo, na nossa oração de agradecimento no início do culto. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro. Os irmãos vão lembrar das aulas de geografia agora. E o livro é sobre a revolução das esferas celestiais. E essa obra demonstrou o seguinte, que na verdade não é que o universo gira em torno da Terra. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol. O Sol é o centro do sistema solar. Mas, meus irmãos, não se engane. A ciência nos trouxe a compreensão dessas verdades. Agora, Gênesis 1 nos dá a compreensão espiritual, mostrando que a Terra é o centro do propósito de Deus para o universo. Como as coisas funcionam é uma coisa, agora como as coisas realmente são para Deus e os seus propósitos, isso é outra. Elas não estão em lados opostos ou brigando, elas convergem e isso faz sentido. É aquilo que eu disse. Graças a Deus por isso, e assim a gente descobriu como Deus fez uma parte de toda a sua criação, milhares de anos depois de Moisés ter escrito o livro de Gênesis. Essas coisas não entram em conflito. Quando nós chegamos no 7º dia, Gênesis 2, muitos de nós somos levados a pensar que Deus, de alguma forma, depois de ter feito todo esse excelente trabalho, se cansou. Coitado de Deus, ele cansou. Isaías 40, 28 nos diz: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. O universo precisa de Deus a cada segundo. Se por um segundo Deus deixasse simplesmente a máquina rodar, o caos reinaria sobre o universo. Deus é tão soberano, tão poderoso, que Ele está cuidando de tudo o tempo inteiro. Então, o que significa para nós o descanso de Deus? Duas coisas. A primeira delas, que é uma demonstração da soberania do Rei, a soberania de Deus. Ele é como um Senhor que após ter criado todas as suas coisas, um Rei poderoso que adentra no seu palácio, caminhando majestosamente, sobe os estrados, vira para o seu súdito e diante de todo o seu reinado e se assenta solenemente no seu trono para governar. Esse é o descanso de Deus. Esse é o sábado. O segundo ponto, na nossa perspectiva, é que o sábado é uma grande bondade, uma demonstração do amor de Deus para cada um de nós. Porque nós podemos descansar do nosso trabalho de alguma forma. Mas não descansar, tipo, é domingo, eu vou ficar dormindo o dia inteiro e ficando olhando Netflix.
Mas de igual modo, adorar o Senhor no domingo, vir aqui e adorar o Senhor, a esse Rei que está sentado soberanamente, majestosamente no seu trono e cuidando todo o seu reino e toda a sua criação, e nada sai do seu conhecimento, nada, ele não perde de vista nada, nada sai do seu controle. Isso é motivo de adoração, pelo que ele é Rei, ele é soberano. A conclusão a que chegamos é que Deus tem um plano para o mundo e a sua providência para o mundo pressupõe também a sua criação. Nós vimos como Deus criou todas as coisas e Deus não tem necessidade alguma de nenhuma delas. Atos 17, 24 a 25 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homem, como se necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. A razão pelo qual Deus é autossuficiente está em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e não para nós, mas para ele, tudo é para ele, é por ele, é para ele. Deus, vou entrar aqui numa parte um tanto espinhosa, não criou o mal. A Bíblia fala que Deus é bom, e isso que nós devemos saber e nos agarrar. No entanto, meus irmãos, em algum momento, possivelmente antes da sua criação, a criação do mundo, Deus criou um querubim, o conhecido por todos nós, o inimigo da nossa alma, Lúcifer. A Bíblia fala em Ezequiel 28 e 15, depois os irmãos podem ler mais o capítulo inteiro com calma, e ele diz que de alguma forma nesse anjo se achou iniquidade e que o seu interior se encheu de violência e ele pecou contra Deus. Há mais descrição no verso, depois os irmãos olhem. Mas ele era o querubim belo, ungido de Deus que estava lá. Se achou mal no seu coração. A gente não pode muito mais que isso especular diante disso. A Bíblia nos diz isso e isso é suficiente. Amém. Agora isso precisa constar aqui, meus irmãos, porque é por causa disso que nós vamos enfrentar a maior desgraça da história da humanidade, das nossas vidas. A criação sublime e perfeita de Deus vai de alguma forma também sofrer em função da entrada do pecado do mundo por causa do homem, que lá na sua criação, depois de Deus ter feito tudo aquilo, criado o seu jardim, colocou o homem lá para viver e ele pecou. Nosso relacionamento com Deus, portanto, foi afetado. E toda a perfeita criação de Deus geme e sofre como que com dores de parto até o presente dia. E até que tudo isso seja consumado em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, nós experimentamos aqui um antegozo de tudo isso, a alegria da sua salvação, que em Cristo Jesus nos foi revelada. Por isso, cada um de nós aqui, em comunhão com o Senhor, podemos ter paz com Ele também, com o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. O grande objetivo de dizer que Deus criou o mundo para si é que Deus criou o mundo com o objetivo de manifestar a sua glória e que essa glória também ecoasse nos nossos louvores, no seu devocional, na sua vida para Deus. Apocalipse 4:11 diz: digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. John Piper tem uma frase e ele diz: dizer que Deus recebe honra, glória e poder não significa que antes ele fosse carente dessas coisas. Significa que Deus recebeu o reconhecimento, a tributação e a celebração da glória, da honra e do poder que ele sempre teve. É porque fomos criados por Deus e lá no início, como eu disse, ele nos deu inteligência e intelecto para ter conhecimento dele, é que nós reconhecemos que ele é glorioso e ele sempre foi glorioso e nunca foi carente de nós para nada.
Nós, criaturas de Deus, reconhecemos que Ele é o nosso Criador e por isso, logicamente, nós temos que nos maravilhar com esse Deus e com a sua bondade. O ato da criação de Deus coloca a sua glória em exibição. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. As criaturas de Deus, assim como foi com cada um de nós, vimos primeiramente a glória de Deus. Nós vimos primeiramente a bondade de Deus. Nós vimos primeiramente a beleza e a preciosidade que é o seu Filho Jesus. E é porque vimos a sua glória que nós reconhecemos quem nós somos, pecadores, falhos, dependentes de Deus, do seu perdão, da sua providência. E essa resposta ao Senhor é a razão dessa mensagem nessa manhã. Porque nós precisamos, quase que com urgência, resgatar essa visão gloriosa de um Deus que é Criador de todas as coisas. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e pedir para que os irmãos meditem sobre isso e deixar para os irmãos também aqui um tema de casa. Salmo 8. Salmo 8. De repente podemos até abrir o nosso próximo PG fazendo, uma lectio divina ou algum tipo de devocional em cima do Salmo 8 também, para começarmos as nossas conversas. Mas, nesse momento, enquanto o Edileno prepara um louvor de adoração ao nosso Senhor, a esse Deus aqui, quando a música começar a tocar, quando o Edileno começar a ministração do louvor, eu quero que você medite sobre a letra dessa canção. Busque sobre o que nós acabamos de ler aqui, de quem nós estamos adorando e de quem nós estamos louvando. E que o seu coração se encha de alegria nessa manhã, de gratidão, que você se regozije, celebre o Senhor Deus, o Deus de toda a criação, o Rei soberano que está aqui também nessa manhã. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Sim, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti, Deus, pela Tua bondade, Tua misericórdia, Senhor, pela Tua benevolência, Senhor, Tua paciência com cada um de nós, Deus, os Teus filhos aqui. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós perdemos de vista, Senhor, o quão maravilhoso Tu é, sublime, majestoso, venerado, o quanto Tu deve ser, Senhor, amado, Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque nos perdemos na nossa rotina, Deus, nos perdemos muitas vezes nos nossos afazeres, Deus. Deixamos muitas vezes, Senhor, de Te louvar, Senhor, de Te amar devidamente e Te dar o devido louvor, levando em consideração quem Tu és, Deus. Nós Te pedimos, Senhor, e cremos no Teu perdão, Senhor. E por isso podemos nos achegar por meio do Teu Filho Jesus diante de Ti, Senhor, nessa manhã. Diante, Senhor, do Teu altar, diante da sala do trono, Deus, com reverência, quebrantado, Senhor, diante de Ti, e Te louvar, Senhor, e Te adorar, Senhor, e Te dar glória, Senhor. Ainda que com as nossas limitações, Senhor, de fala, de compreensão muitas vezes, Senhor, mas nós sabemos que Tu é tão bondoso e recebe, Senhor, como incenso agradável diante de Ti, Senhor, a nossa adoração nessa manhã. Nós cremos nisso, Senhor, e desde já agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus.